Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, primeiro ano do ensino médio. Já adianto que a aula de hoje é hiper, super, mega importante para os alunos que têm interesse em prestar vestibular, Enem. Então, prestem muita atenção na aula de hoje. O tema da aula de hoje são os tipos e modelos de mapa. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver a seguinte habilidade. A habilidade é aquilo que eu quero que você desenvolva, que eu quero que você aprenda. Então, prestem atenção. Olha, na aula de hoje, eu quero que vocês desenvolvam a habilidade de utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais, tecnologias digitais, de informação e comunicação. Mas eu quero que vocês saibam utilizar, essas linguagens de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas práticas sociais de vocês, inclusive as práticas escolares, ok? Então vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Olha, quando a gente fala de um mapa, o mapa não é aleatório. O mapa, ele apresenta elementos. O que seriam os elementos do mapa? Eu vou grifar e eu sugiro que você grife também na sua apostila ou anote em seu caderno, porque é uma forma de você fixar melhor o conteúdo. Os elementos do mapa são itens e símbolos necessários para que uma figura possa de fato ser considerada mapa ou cartograma. Os elementos do mapa, ou seja, esses itens e símbolos necessários, garantem ao mapa ou ao cartograma aquilo que a gente chama de rigor científico. Um rigor científico que é necessário para representar uma determinada área, uma determinada parte da superfície terrestre. Aí você deve estar aí se perguntando, que itens e símbolos são esses que garantem a uma figura rigor científico na representação de uma determinada área da superfície terrestre? Não são muitos, não. São o título, a orientação, a legenda, a escala, a projeção cartográfica e aqui o nosso PET não traz, mas eu acrescento porque é um item importante como elemento do mapa. Só um minutinho. Que é a fonte. Fonte das informações, ok? Isso é importante, tá, pessoal? A fonte das informações, ou seja, de onde o mapa foi extraído ou de onde as informações que estão no mapa foram extraídos. Embora esses elementos sejam obrigatórios no mapa, não é sempre que os mapas trazem todos esses elementos, ok? Às vezes a gente pode encontrar até num livro de geografia mapas incompletos, ou seja, mapas que não apresentam todos estes elementos. Vamos reforçar quais são? Título, orientação, legenda, escala, projeção cartográfica e fonte, que o PET não trouxe, mas eu acrescentei. Vamos ver então um exemplo de mapa com esses elementos. Então, vamos lá. Olha, começando aqui com o título. O título mostra o assunto retratado, o tema retratado. No caso desse mapa, o tema é densidade demográfica do Brasil em 2010. Então, reforçando com vocês. Título. O título pode ser acompanhado de um subtítulo e ele é o indicador do tema, ok? Na grande maioria das vezes, ele também indica o ano ou período do espaço representado. Notem que aqui nós temos a representação da densidade demográfica para o ano de 2010. Legenda. Então, onde está a legenda deste mapa? É isso aqui, ó.
a legenda deste mapa. A legenda mostra o significado dos símbolos e cores presentes no mapa. No caso dessa legenda, ela vai mostrar a proporção de habitantes por quilômetros quadrados. Onde está mais claro, menor proporção de habitantes por quilômetro quadrado. Onde está mais escuro, maior proporção de habitantes por quilômetro quadrado. Como eu sei isso? Analisando a legenda. Vamos aqui então, ó. Legendas são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Normalmente as legendas vão representar, né, o significado das cores, ou pode ser dos ícones, rachuras, pontos, linhas e outros. Existem algumas legendas que são, como eu diria, padronizadas. Por exemplo, o azul. O azul é utilizado para representar a água, o verde para representar a vegetação. As linhas e traços normalmente representam ferrovias. O desenho de aviões para representar aeroportos. Então, existem alguns símbolos e algumas cores que são padronizadas, outros não. Agora, atenção à escala. Escala. Nesse mapa, ela está representada aqui, ó. Pequenininha, pequenininha. Lembrando que a escala vai representar a relação matemática entre o espaço real e o espaço do mapa. Para que serve isso, Daiane? Gente, serve para mostrar a quantidade de vezes que uma área sofreu redução para caber no papel. Essa redução não é aleatória. Essa redução existe dentro de uma proporção matemática. E a função da escala é exatamente mostrar essa proporção. Lembrando que elas podem ser representadas graficamente, como uma régua, uma reta numérica, ou apenas numericamente. Só para mostrar para vocês, existem fórmulas que ajudam a compreender a escala. No geral, o que é a escala? A escala é isso daqui, ó, gente. Escala é igual à distância no terreno real sobre a distância no mapa. Dzão é distância real. Dzinho é distância no mapa. Então, na prática, uma escala nada mais é do que a relação entre a distância real e a distância no mapa. A partir dessa fórmula, a gente acha todas as outras. Por exemplo, se eu quero saber a distância real vai ser escala vezes distância no mapa. Mas se eu quero saber a distância no mapa, vai ser Dzinho, que é a distância no mapa, igual a distância real, Dzão, dividido pela escala, Ezão, ok? Então, na prática, a gente vai ver como que isso funciona, tá bom? Se eu vou mostrar aqui para vocês, olha, vou dar um exemplo. Então, nós temos isso daqui, ó. 2 pontos. Só um minuto. 500, 1000. Então, imaginem vocês que nós temos esta escala aqui. 1 por 500 mil. É assim que a gente faz a leitura, tá? O que significa isso? Significa que este mapa sofreu 500 mil reduções. O espaço real teve que ser reduzido 500 mil vezes para poder caber no papel. E também significa que cada 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros no terreno real, ok? Nossa, Daiane, mas a gente vai ficar usando centímetro para pensar? Nossa, difícil, né? Pensar a distância real em centímetro. O que eu posso fazer nesse caso? Nesse caso, você pode pensar em transformar, né? Então, olha, se tem 500 mil centímetros, vou transformar isso em quilômetro. Eu desloco a vírgula 5 vezes para a
esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses zeros que ficaram aqui à direita podem ser cortados. Então, equivale a 5 quilômetros. Então, essa escala mostra para mim que 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros no terreno real ou 5 km. Então, é isso que essa escala está representando para gente. Então, ela representa que 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros no terreno real, ou equivale a 5 quilômetros. Ok? Então, muito bem. Vamos agora ao próximo elemento do mapa. Mapa tem que ter orientação. Vamos achar a orientação nesse exemplo de mapa aqui, ó. A orientação está aqui. A gente tem uma representação da letrinha M. A orientação vai apontar as direções, ou seja, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Em um mapa, ela pode aparecer, a orientação, ela pode aparecer com uma rosa dos ventos completa, ou seja, com todos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e por vezes até os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, ou ela pode aparecer apenas com uma seta, indicando o norte, que é o que aconteceu aqui neste mapa de exemplo. Só tem o norte indicado. Agora, coordenada geográfica. Por que é importante o mapa apresentar as coordenadas geográficas? Porque vai mostrar um sistema de localização preciso ou quase preciso. Então, como que a gente identifica as coordenadas geográficas lá no mapa? Vamos ver aqui então, vou mostrar para vocês, olha. Conseguem perceber essa linha aqui, azul? Eu estou circulando ela. Isso aqui é um meridiano. E essa outra linha aqui é um paralelo. Então, nós temos nesse mapa representado aí os paralelos e os meridianos. Portanto, este mapa está representando as coordenadas geográficas. Lembrando que uma coordenada geográfica depende do valor da latitude, medida a partir do paralelo, e o valor da longitude, medida a partir do meridiano. Ok? Isso a gente estudou em aulas anteriores. Vamos agora ao outro elemento do mapa, que é a projeção cartográfica. Vai indicar a técnica que foi usada para fazer o mapa. Vamos aqui, ó. Então, nós temos aqui, neste mapa, uma projeção do tipo policônica. Então, foi a forma utilizada para projetar em um plano uma superfície que nós já estudamos e nós sabemos que é esférica ou quase esférica, que é o planeta Terra, que é, portanto, um geoide, ok? Muito bem. Então, esses são os elementos do mapa. Além disso, o mapa também tem que ter fonte. No caso aqui, a fonte é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte é importante porque dá credibilidade às informações presentes no mapa. Vamos agora estudar os tipos de mapas. Como vocês já devem ter visto, o mapa é um instrumento de comunicação. Por isso que os mapas não podem ser feitos de qualquer forma. Eles têm que comunicar uma informação. Além disso, eles são muito importantes porque eles representam graficamente uma determinada área do espaço terrestre. É importante ressaltar que o mapa ele não é obrigado a representar todas as informações presentes na superfície. Não, o mapa vai representar aquilo que o autor do mapa deseja mostrar. Por isso que existem tipos de mapas. Por exemplo, um mapa físico.
É aquele que representa a superfície física da Terra. Como assim, Daiane? Aspectos naturais, o relevo, a hidrografia, o clima. Ai, Daiane, tem como eu ver um mapa desse tipo? Tem, vou mostrar para vocês. Eu fui linkando aqui no PET para que vocês possam perceber os tipos dos mapas. Só um minutinho que vai carregar, tá? Vocês não vão ficar sem ver esses tipos de mapas. Vai aparecer aqui todos, eu salvei para que vocês possam ver, tá? Então, aqui vocês têm um exemplo de mapa físico projetado na tela de vocês. Este mapa físico representa a altitude. Então, vocês podem ver que onde há uma coloração esverdeada são áreas de planície. Onde há uma coloração amarronzada são áreas mais altas, são áreas de serras, de planaltos, como por exemplo essa área aqui de Minas Gerais, que faz parte da Serra da Mantiqueira, ou esta aqui mais central, que faz parte da Serra do Espinhaço, também da Chapada da Diamantina. Temos ainda a Serra da Canastra, também em território mineiro. Então, é um mapa que, como vocês podem perceber, tem o título, Brasil Físico, tem a legenda, que mostra o significado das cores e símbolos. Tem também a Rosa dos Ventos, representando o norte. Tem também a escala, que mostra que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 300 quilômetros no terreno real. Temos as coordenadas geográficas. Aqui, olha, nós temos o meridiano, aqui nós temos o paralelo, temos a fonte. A única coisa que faltou aqui neste mapa foi a representação da projeção. Qual foi a projeção utilizada aqui? Ok? Vamos voltar ao PET. Então, nós vimos o mapa físico. Agora, vamos ao mapa econômico. Vão representar atividades econômicas de uma determinada área. Além disso, vão representar também dados estatísticos sobre economia. Por exemplo, um dado estatístico da economia, a população economicamente ativa, ou a receita financeira dos estados, ou o PIB. Vamos ver um exemplo de mapa econômico. Vou mostrar para vocês aqui, que eu linkei no PET. Este daqui é um mapa econômico. Ele vai mostrar a distribuição de atividades econômicas no Brasil. Então, por exemplo, onde há o verde, a legenda mostra que são áreas de atividades predominantemente extrativistas. Extrativismo tanto vegetal quanto mineral. Já, por sua vez, essa área em roxo é uma área que representa um comércio muito diversificado, com serviços de alta tecnologia industrial. Daiane, como que você sabe isso? Eu sei por conta da legenda. Se não tivesse a legenda, eu não saberia. Novamente, esse mapa apresenta título, legenda, orientação, escala, fonte, coordenadas geográficas. Só não tem representado aqui a projeção cartográfica. Vamos ao mapa demográfico. O mapa demográfico tem como objetivo fazer uma representação espacial da população. Por exemplo, através de índices populacionais, como, por exemplo, densidade demográfica, população absoluta, migrações. Vamos ver um tipo? Vamos conhecer um tipo de mapa demográfico. Este daqui é o mapa demográfico do Brasil. Ele representa a densidade demográfica. Há um problema neste mapa. Ele não traz o título, ele traz a legenda que mostra quantos habitantes por quilômetro quadrado tem em cada área. Então, vejam, por exemplo, as áreas mais claras é onde há uma menor quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos nesse mapa legenda, nós temos neste mapa coordenadas geográficas, aqui o meridiano, aqui o paralelo. Nós temos também a escala, no caso é uma escala gráfica. Nós temos o tipo de projeção que foi usada, que é uma projeção policônica, mas faltou fonte e faltou também título, beleza? Faltou também Rosa dos Ventos para indicar a orientação.
Ótimo, ótimo. Vamos aqui ao mapa histórico. Desculpa, pulei. Mapa político. Esse é o mapa mais comum. Ele representa divisas e fronteiras, tanto entre um país e outro, quanto entre unidades federativas. Este é o mapa que a gente está mais acostumado a ver. Esse daqui é um clássico do IBGE. Então, ele vai representar aqui as divisas entre as unidades federativas. Por exemplo, aqui eu tenho a divisa entre Tocantins e o estado do Pará. E também vai representar a fronteira internacional do Brasil com outros estados, certo? Os históricos representam algum acontecimento em um dado período histórico. Vou mostrar para vocês aqui um mapa histórico. Este mapa histórico representa o processo, lá no início, o processo de colonização do território brasileiro. Então, veja que ele se parece muito mais uma pintura. Aqui nós temos a representação dos povos nativos do território brasileiro e aqui a representação das caravelas portuguesas. Lembrando que este mapa aqui traz a visão do português, do colonizador, porque foi um mapa feito por eles. Os mapas estilizados são mapas que não fazem uma representação fiel das proporções das áreas, ou seja, eles distorcem porque eles querem mesmo. A distorção é uma distorção para mostrar o fenômeno. Um exemplo de mapa estilizado é a anamorfose. Deixa eu mostrar para vocês que vocês vão entender melhor. Não sei se dá para vocês perceberem bem, olha. Este mapa aqui é um mapa do tipo anamorfose. Foi feita uma distorção dos territórios de propósito. Por que foi feita essa distorção? Para representar o fenômeno. Qual é o fenômeno nesse caso? A população total. Então, notem que onde há um inchaço é onde há uma maior população total, que é o caso da Índia, é o caso da China, é o caso do Brasil, Estados Unidos, Nigéria, tá vendo? Agora, onde há uma desinflação, ou seja, onde os espaços estão menores, é onde há uma menor população. É o caso do Canadá, é o caso dos países da Europa Ocidental, por exemplo, tá vendo? É o caso da Austrália, é o caso dessas áreas menores, desinfladas. Ou seja, é um mapa que distorce propositalmente para representar um determinado fenômeno, certo? Vamos voltar aqui agora ao nosso PET. E, por fim, as curvas de nível, que são representações que buscam mostrar as linhas de mesma altitude. Olha, são linhas imaginárias que representam linhas de mesma altitude, certo? Vamos ver isso? Vamos lá. Este daqui é um mapa topográfico, é um mapa de linhas de curva de nível. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo essa curvinha de nível aqui, ó, 349? Significa que todos os pontos, todas as áreas aqui possuem 349 metros de altitude. Por sua vez, todas as áreas aqui representadas nessa curva de nível que eu estou passando o cursor têm 344 metros de altitude. Aqui onde eu estou passando agora, todas as linhas representadas nesta curva de nível têm 273 metros de altitude. Então, observem aqui, ó. Aqui já é um ponto mais alto, é onde está um pico, tá vendo? O pico candiano. Nós temos aqui curvas de 450 metros de altitude. Nós temos um outro pico aqui, o pico Del Fraile. Este pico aqui está a 503 metros de altitude, beleza? Aqui, essas curvas que estão à minha direita, aqui onde eu estou passando o cursor, são curvas menores, tá vendo? Ó?
São curvas menores. Eu chego aqui nessa 204 metros de altitude, saindo do Pico del Fraile de 503 metros de altitude, ok? Então, esses são os tipos mais comuns de mapas: físicos, econômicos, demográficos, políticos, históricos, estilizados e curvas de nível. Espero que tenham aprendido muito nesta aula. Amanhã aqui no canal tem a correção das atividades. Então, fica de olho aqui no canal, ok? Tchau!